O Nair pergunta se está tudo bem e fala que gostou da tatuagem dela. Ela agradece e ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Auri e ele diz que o nome dele é Nair e que é um prazer conhecê-la. Ele fala que acabou de se mudar para Dallas e que estava rodando pela vizinhança tentando fazer uma nova amizade. Ela fala que não gosta de fazer amizade e ele pergunta por que não. E ela pergunta por quê e ele pergunta por que o quê. Ela fala que ela já ia dizer porque ela já tem muitos amigos. Ele pergunta se ela não pode adicioná-lo entre os amigos dela e fala que ele achou uma garota interessante. Ela fala que ela gosta de pessoas que possam agregar alguma coisa na vida dela e ele pergunta se agregar alguma coisa na vida dela é a única coisa que importa. Ela diz que obviamente sim, ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ele pergunta e aí e ela diz oi pra ele. E mais uma vez ele pergunta e aí e ela fala que sente muito e diz que não sabia que esse carro era dele. Ele diz que tudo bem e pergunta por que ela voltou. E ela fala que voltou porque ainda há pouco ele estava querendo conhecê-la. Ele fala que estava quando ele pensou que ela fosse diferente. Ele fala que agora ela não está passando uma boa impressão e que basicamente ela disse que voltou por conta do carro. Ele fala também que as intenções dela não parecem ser boas. E em seguida ele se despede dela, mas ela não demora muito até voltar. Ele pergunta o que aconteceu e também pergunta o que ela quer. E ela diz, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Mas ele pergunta como assim e fala que o humor dela mudou completamente. E como ela não responde, ele pergunta e aí? Ela fala que como a vida dela toda ela foi ensinada a se relacionar com alguém bem-sucedido, eles podem combinar. Ele pede pra ela escutar e fala que ele não é o tipo de cara que gosta de bancar garotas. Ele fala que se é isso que ela está procurando, ele não é a pessoa certa. Ele fala que se ela estiver procurando alguém para construir um relacionamento, tudo bem, senão não adianta. Em seguida ele pergunta o que ela quer e fala que ele não quer perder o tempo dele. Ele fala que ela já foi e já voltou e que não decide o que quer. Ela fala que gostaria de mais uma chance e ele pergunta por que ele deveria dar mais uma chance pra ela. Ela fala que ele sabe, mas ele fala que não sabe. Ela fala que ela vai valer o tempo dele e ele pergunta se é verdade e pede pra ela dar a volta. Ele pergunta se então ela vai valer o tempo dele e ela diz que sim. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que ela não tem namorado. Ela fala que não estaria ali conversando com ele se ela tivesse um namorado, mas ele fala que nunca se sabe. Ele fala que ele precisa perguntar e pergunta da onde ela é, e ela fala que ela é dali mesmo de Dallas. Bom, e depois disso ele ainda sai do carro, fica algum tempo ali conversando com ela e depois a convida para entrar. Ele fala que ela disse que é solteira e pergunta há quanto tempo. E ela diz que é solteira há quase 1 ano e meio. E em seguida ele pergunta qual é o tipo de cara que ela gosta. E ela fala que gosta de alguém que a ensine a ganhar dinheiro. Ela fala que gosta de caras que a coloque no jogo. Ele pergunta se é disso que ela gosta e fala que ele respeita isso e pergunta o que ela acha de cada um pagar a sua conta. Ela fala que ela não pode fazer isso e ele pergunta o que ela quer dizer com não pode fazer isso. Ela diz que não faz isso porque o homem deveria pagar a conta. Ele pergunta se tem alguém ligando pra ela, mas ela diz que não e fala que deve ser telemarketing. Ele fala que deve ser e pergunta por que ela não concorda com cada um pagar a sua. Ela diz que simplesmente ela acha que o homem tem que ser o provedor. Ele pergunta o que ela faz para merecer tudo isso e ela fala que ela vai ser uma princesa. Ele pergunta o que ela vai fazer para merecer tudo isso e ela fala que não sabe, mas que o homem deveria querer cuidar dela. Ele pergunta se ela acha isso e ela diz que sim. Ele pergunta o que ela acha que ela deveria fazer e pergunta se nada. E como ela fica ali meio que sem saber o que responder, ele fala que ela não pretende fazer nada e que também não quer pagar a conta dela. E nesse momento ela não responde nada, então ele fala que ela pode sair. Ele fala que ele não quer perder o tempo dele e que desde o começo ele disse que não queria perder o tempo dele, mas que ela já fez isso.
O Landon começa uma conversa com essa garota e pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não está interessada. Ele fala que só gostaria de saber o nome dela, mas ela diz que sente muito e que já está atrasada. Ela fala que tem namorado e ele pergunta se ela tem e ela diz que sim. Ele diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ele caminha em direção ao carro e diz: "Fala sério." Ela fala que o nome dela é Liz e diz que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que também é um prazer conhecê-la e ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que ela está vendo ele abrindo o carro. Ela diz que sim e fala que é um belo carro e ele agradece. Ela fala que é a cor favorita dela e ele diz que é bom saber. Ela pergunta para onde ele vai e ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela fala que eles podem conversar, mas ele fala que pelo que ele entendeu, ela tem um namorado. E ela diz alguma coisa ali, mas ele fala que não entendeu e pede para ela chegar mais perto. Ela fala que eles estão dando um tempo, mas ele fala que não foi isso que ela disse ainda há pouco. Ela fala que disse isso porque ela estava com pressa, mas que ela ainda tem algum tempo. Ele pergunta por que assim, de repente, ela resolveu voltar e ela diz porque ele tem um carro muito bonito e que ela quis saber mais sobre ele. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo e o que o carro dele tem a ver com isso. Ela fala que não sabe, mas que agora ele parece mais interessante. Ele pergunta se agora ele parece interessante e pergunta se no começo ele não era. Ela fala que também não é assim, mas ele fala que é, tanto é que ela disse que tem um namorado. Ela fala que ele não precisa ir agora e que eles podem fazer alguma coisa. Ele fala que não sabe sobre isso e ela pergunta se ele quer dar uma volta. Ele fala que não é uma boa ideia dar uma volta com ela depois do que ela fez. Ela pergunta se ele tem certeza e ele pergunta por que ele faria isso. Ela pergunta se ele não quer dar uma carona pra ela e fala que eles podem se divertir. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e que não parece que vai rolar uma diversão por aqui. Ele pergunta de que tipo de diversão ela está falando e ela fala que ela é uma garota que gosta de coisas boas. Ela fala que percebeu desde o começo que ele tem uma personalidade forte e que ela gostou disso. Ele fala que pode até ser, mas que desde o começo ela deixou muito claro que não estava interessada. Ele fala que se agora ela está interessada só por conta do carro dele, para ele isso não faz sentido. Ela fala que provavelmente tem muitas coisas sobre ele que ela gostaria de saber. Ele pergunta como que e ela diz que já deu pra perceber que ele tem uma boa personalidade, mas como ela estava com pressa, não deu pra perceber. Ele pergunta por que ele a deixaria entrar no carro e pede pra ela dar um bom motivo pra ele. E ela simplesmente pede pra ele dar uma olhada. Ele fala que realmente ela é bonita, mas que tem muitas mulheres bonitas por aí. Ela fala que ela tem uma boa personalidade, ele fala que esse papinho de personalidade já está ficando batido. E fala que com isso ela não está dizendo nada pra ele. Ela fala que não sabe, mas que ele parece ser um cara legal e que ela gosta de coisas boas e que ele também. Ele fala que se ela gosta ou não gosta de coisas boas, isso não tem nada a ver com ele. Ele fala que isso não está fazendo sentido e que se ela quiser entrar pra eles conversarem, tudo bem. Caso ao contrário, ela pode seguir o caminho dela. E como ela fala que adoraria conversar com ele, ele diz que ela pode entrar. Ela pergunta o que está acontecendo, mas ele fala que ela que tem que dizer. E em seguida pergunta por que ela está colocando o cinto. Ela fala que pensou que eles fossem dar uma volta. Ele diz que não vai e fala que ela disse que eles iam conversar. Ela pergunta então o que ele faz, ele fala que faz muitas coisas e que ele gosta de imóveis. E ele também pergunta o que ela faz e ela diz que é advogada. Ele pergunta que tipo de advogada ela é e ela fala que do direito da família. Ele fala que isso é muito legal e pergunta da onde ela é. E como ela fala que é de Los Angeles, ele pergunta há quanto tempo ela mora em Atlanta. Ela fala que só tem alguns meses e que ela está gostando muito. Ele fala que acabou de se mudar para ali e ela pergunta da onde ele é. E ele fala que ele veio de Houston. Ela pergunta o que está acontecendo em Houston, mas ele fala que não tem a menor ideia. Ele fala que ele se mudou para ali por causa do setor imobiliário. Bom, mas já nesse momento da conversa, ela fala que ela está procurando alguém de personalidade, que tenha dinheiro, sucesso e respeito. Ele fala que gostaria de entender melhor e pergunta qual o tipo dela. Ela fala que basicamente ela está procurando alguém que aceite pagar as contas dela e fala que ela gasta com muitas coisas. Ela fala também alguém que seja carinhoso o tempo todo e que tenha um carro legal. Ele pergunta se é isso que ela procura em um homem, ela diz que basicamente sim. Ele pergunta onde o amor fica no meio disso tudo
tudo, ela fala que o amor vem com o sucesso. Ela diz que o dinheiro move o mundo e que o amor vem naturalmente. Ele fala que antes de mais nada ele gostaria de dizer que ele não vai levá-la para fazer compras, que ele não vai comprar um carro para ela e que ele não vai gastar o dinheiro dele. E fala que se ela quiser ficar ali para conhecê-lo, tudo bem, senão ela pode dar um fora. Ela fala que já que é assim, ela vai embora. Ele fala que para ele tanto faz, já que ela é interesseira, mas ela fala que ela não é interesseira. Ele fala que com certeza ela é interesseira, já que ela não quis conversar com ele antes de ver o carro dele. E diz também que ela só fala em dinheiro e que agora que ela descobriu que ele não vai pagar nada pra ela, ela está querendo ir embora. E em seguida ele diz que não curte interesseira e fala pra ela sair.